6 de novembro de 2015. Está chegando a hora. Toda a expectativa no Corinthians para a conquista do título brasileiro, que pode ser confirmada neste final de semana. Palavra do presidente do Corinthians, Alexandre Pato, será vendido? Tevez interessa, mas é um sonho distante. Timão está escalado com a volta de Elias para o jogo de amanhã contra o Coritiba em Itaquera. E daqui a pouco o Tite fala no Gazeta Esportiva. Para facilitar a sequência do São Paulo, Doriva torce para o título do Corinthians já neste final de semana. Técnico Dorival Júnior confessa, se o Santos tivesse vencido mais partidas fora de casa, a situação na tabela poderia ser outra. Só a vitória contra o Vasco da Gama interessa ao Palmeiras, na busca por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Dunga corta Marcelo e Marquinhos de jogos das eliminatórias. Gabriel Paulista e Douglas Santos são os substitutos. E ainda, brasileiro desconhecido é candidato ao prêmio de gol mais bonito da temporada. Estamos no ar e é sexta-feira. Tá lá. Como é que é, Rogerinho? Rogerinho encontrou comigo e falou que hoje é sexta-feira. Lá, lá. Alberto Helena Júnior, Celso Cardoso, boa noite. Você viu toda a graça e gentileza da mulher brasileira. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que neste final de semana pode conseguir o 6º título do Campeonato Brasileiro. Para isso, basta vencer a equipe do Coritiba amanhã na Arena Itaquera e torcer para o Atlético Mineiro pelo menos empatar com o Figueirense domingo em Floripa. O nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando o último treino do Timão. O técnico Tite fala agora com a imprensa. Vamos acompanhar. O calor do torcedor e o carinho do torcedor, o vibrar, o Pacaembu era assim também. Esse ecoa um pouco mais, ou bastante mais, não sei. Mas ele ainda, o ouvido, o torcedor grita lá e a gente sente aqui embaixo, tanto no Pacaembu e na Arena mais. O som não... Só tem uma parte que foi retirada que vaza um pouquinho lá, mas senão fica tudo dentro. Tite, qual que é o seu grande mérito? O método de treinamento, conhecer os esquemas táticos do momento ou o controle do vestiário? Na minha opinião, esse controle do vestiário, saber gerir as pessoas, ser um líder e não um chefe, é o seu grande mérito. O que você pensa a esse respeito? Cara, eu não parei para pensar. Falava que eu não parei para pensar. O que eu procurava como atleta, olhava para o meu técnico, eu vou responder como atleta, e tentava nele definir 2 situações básicas. Primeiro, se ele conhecia o métier, se ele tinha conhecimentos do seu trabalho, nas suas orientações, para poder me passar e acrescentar. Cuidado com o dedo aí. Por isso que vocês... Por isso que eu fiz aqui, deu clac. O que eu fiz, cara? Não vai contar essa história aí, não. Vai. Você está ao vivo, Tite. E a outra era o seguinte: quando eu errasse, enquanto atleta, se ele me expunha de forma pública ou se ele vinha pessoalmente me corrigir. Porque aí é conduta. E eu tento fazer essas 2 coisas. Eu quero saber se você vai proibir os jogadores de darem a volta olímpica ou vai deixar a coisa rolar de forma natural? Não proíbo ninguém, não. Eu não tenho esse direito, não faço. Agora eu sei também o grupo que nós temos. Eu sei. Tite, estou aqui do lado dele. Sobre a campanha, a gente está olhando que desde que passou a ser disputado por 20 clubes nesse formato, o Corinthians pode estabelecer marcas, pode empatar com o São Paulo em número de derrotas, se mantiver apenas essas 4 nessas rodadas que faltam, pode ultrapassar o Cruzeiro em pontuação, enfim. Como é que você vê esses números todos tão favoráveis, aí, faltando 5 rodadas? Qual é o grande segredo desse time? São os adversários que não conseguiram atingir ou é o Corinthians que conseguiu essa superação toda?
Eu acompanho, o departamento de informática me traz muito, e às vezes eu pego esses dados para interpretar e falar para vocês. Eu tenho sim. Porém, agora não é o foco principal. A nossa preparação em relação ao Curitiba, ela passa nesse aspecto. Eu quero que a equipe mantenha, por exemplo, alguns índices importantes. Por exemplo, a equipe que ela é a segunda que mais precisa, ela acerta o gol nas suas finalizações. Isso faz transformar, isso é oportunidade de gol. E não a gente interpretar números e dizer assim, ó, finalizou 15. Mas 15 foi de onde? Foi de fora da área? Foi no setor importante do gramado? Senão a gente perde a referência. Né? Aí a gente diz assim, tem 55%, 60% de posse de bola numa primeira faixa de campo, não adianta, tu não infiltra, tu não cria oportunidade, não dá. É no campo ofensivo? Então dá. Então esses detalhes todos de finalizações, de criar oportunidade, de posse, mas ser contundente. Só para acrescentar ao que o Tite está falando, o Corinthians tem 73% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, apenas 4 derrotas, vai ser o campeão nacional de 2015. E eu volto daqui a pouquinho, Michele, com mais Adenor, Leonardo Bach, e para falar também de Pato e de Carlitos Teves, que ainda é um sonho da nação corintiana e da diretoria do Timão. Tá certo, Alexandre Silvestre, muito obrigada. Daqui a pouquinho, então, ele volta com mais informações. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Alberto Helena Júnior. Boa noite, Michele. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Idem com batatas. Bom, por essa eu não esperava. As batatas eu não esperava. Mas são sempre bem-vindas. Que negócio? O que você quer? Comer o quê? Filé com batata? Idem com batata. Bom, o Silvestre falava agora há pouco sobre essa possibilidade do Carlitos Teves vir para o Corinthians. Eu acho muito difícil, até porque o Boca ganhou 2 títulos quando em campo e vai disputar a Libertadores da América. Então... Mas não está sem dinheiro? Não, mas ele gosta do Boca. Se ele quisesse dinheiro, ele continuava na Europa. Bom, de qualquer forma, vamos aguardar o que o Silvestre tem para nos contar. Isso é só uma especulação. Né? Sobre a conquista do título nesse final de semana, eu acho bem provável, porque o Corinthians tem um adversário fragilizado em casa e o Atlético tem um adversário fora que precisa vencer para fugir do rebaixamento. O Corinthians está extremamente motivado, o Atlético está meio atordoado. Imagina uma luta de boxe. Então, o Atlético é aquele adversário que foi parar nas cordas, não caiu ainda, mas sabe, está mais para lá do que para cá. Então, por tudo isso, eu acho que o Corinthians fica com o título nesse final de semana. Mas ainda assim, eu acho que pode fazer festa, pode comemorar, pode vibrar como nunca antes na história do clube. Mas volta olímpica não, né? Vamos aguardar o momento certo. Ou estou conservador demais? Não, eu acho que você está sendo lógico, preciso, está dentro do padrão Celso Cardoso. Agora, eu estou preocupada com a Michele, viu? Como é que ela vai achar uma faixa de campeão aí desse tamanho? Que caiba aqui. Ai, Alberto, olha que eu vou te dar umas palmadas, hein? Opa! Você acha que o Corinthians deve comemorar com volta olímpica e tudo? Já ganhou. Poderia dar a volta olímpica, não precisa ser uma volta olímpica oficial, mas é um agradecimento à torcida e tal, aquela volta em torno do campo que os jogadores costumam dar em momentos importantes, que às vezes não é nem conquista de um título, é uma classificação para uma fase seguinte do campeonato, tudo mais. Não vejo nada demais, não. Eu acho que esse pessoal do futebol é muito nhenhenhen. Celso! Cheio de nhenhenhen. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode dar o drible. Se der o drible, está desmoralizando o adversário. É para desmoralizar mesmo, uai. O futebol é uma... Como é que eu vou dizer? Ele é um simulacro da guerra. Ele imita uma guerra, ele é uma simulação de uma guerra. Graças a Deus, que é uma simulação. E como tal, na guerra, a arma psicológica é fundamental, tem que usar, entende? Não vejo razão para ficar com todos esses dedos aí pisando em ovos e tal. Eu não estou falando de outro. Não, eu sei. Em geral, ela é que está provocando.
Mas, em geral, é isso. O pessoal fica tudo muito melindrado, né, à toa. Eu achei que o Alberto Helena Júnior fosse ser da sua opinião. Mas aí, isso tem muito a ver com a minha maneira de ser. Então, claro. por exemplo, sei lá, um imóvel. Enquanto eu não assinar, eu não faço festa. O emprego, enquanto a Gazeta não me deu lá o documento, passei no RH e assinei, não faço festa. Não sei, sabe? Existe um imponderável. Jamais deixaria de te dar. Oi? Jamais que a Gazeta faria isso. Não, eu sei, mas enfim, sabe, tá ali sacramentado. Comemoro que eu sempre tenho Vamos comemorar um pontinho de pé atrás. Eu nem acho que no futebol o Corinthians não vai ficar desse título, não tem como. Mas existe um imponderável, né? Sei lá. Se acontecer o imponderável, vão te pegar aqui na saída. Mas, aí eu só tô falando. Não comemora, espera, entendeu? Espera. Não, isso é o bom senso. O bom senso diz isso, claro. Vamos imaginar, dá uma virose em todo jogador e ninguém pode entrar em campo. Igual o Cássio, que comeu peixe. Vai saber. E pode acontecer, não pode? Matematicamente ainda existe a chance. Então, ontem também fiquei meio mal à noite, viu? Fui falar do Cássio. Vote na enquete que está no ar no site Gazeta Esportiva, onde o Alberto Helena Júnior tem a coluna dele, que é sensacional. O Celso Cardoso também tem a coluna dele, o blog, eu tenho o blog. A gente quer saber de você o seguinte, lá no site Gazeta Esportiva. O Corinthians será campeão brasileiro nesta rodada? Sim ou não, Alberto Helena Júnior? Sim. Celso Cardoso? Sim. Muito bem, o resultado sai no final do programa de hoje. E eu quero aproveitar e dar o destaque de hoje do site Gazeta Esportiva, que é uma reportagem muito especial, feita com muito carinho pelos nossos editores, o Celinho, o Fini, o Pierre e todos os repórteres de lá. Uma galeria de fotos e vídeos relembrando, sabe o que, Celso Cardoso? O quê? Um massacre. Os 10 anos do massacre do Corinthians sobre o Peixe, aquela histórica goleada conhecida como o eterno 7-1. 3 gols de Teves, Pascoal, 2 do Nilmar, 1 do Rosinei e outro do Marcelo Matos. O clube do Parque São Jorge afastou as lembranças das pedaladas do Robinho e encaminhou o título do Campeonato Brasileiro daquele ano de 2005. Entre no site, veja a reportagem completa, tem vídeo, tem foto, está espetacular. Ainda sobre esse tema, deixa eu só contar um episódio. Quando eu passei para arrumar meu primeiro emprego em comunicação, uma rádio, eu passei no teste, o diretor chamou para contratado. Tá. Eu não falei para ninguém, só quando eu fui lá, assinei e tal, programado o dia de entrar no ar, aí que eu contei. Você tá que nem eu também grávida de 4 meses, não tinha falado pra ninguém ainda. Então, ganha o título depois da volta. Porque o padre Marcelo falou pra mim, não conta pra ninguém até completar 3 meses. Aí eu fiquei, ai meu Deus, não posso contar pra ninguém. Ele falou, o padre Marcelo falou aqui pra mim no Mesa Redonda, porque só o padre sabia. Seleção brasileira, 2 jogadores viraram baixas para o time canarinho que enfrentará a Argentina e o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo nos próximos dias 12 e 17 de novembro. O lateral esquerdo Marcelo, do Real Madrid, e o zagueiro Marquinhos, do PSG, foram cortados por conta de lesões. Para o lugar deles, Dunga chamou o lateral Douglas Santos, do Atlético Mineiro, e o zagueiro Gabriel Paulista, do Arsenal. Os jogadores convocados se apresentam à seleção no próximo domingo em São Paulo, onde treinarão no CT Joaquim Grava até a viagem para a Argentina. O Marquinhos, ele nem foi relacionado para o jogo contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões por causa de uma lesão na coxa. E o Marcelo se machucou justamente nesse jogo com o Paris Saint-Germain, né? 2 partidas hoje e outras 6 amanhã completam a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Boquinha, Rogerinho, a arte aqui, ó. Ceará e ABC jogam daqui a pouquinho às 9 horas no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. No mesmo horário, em Lucas do Rio Verde, o Luverdense recebe o Boa Esporte. Aí amanhã, às 5h30, acontecem 4 jogos. O Bahia enfrenta o Santa Cruz na Arena Fonte Nova. Em Macaé tem Macaé e Vitória. Criciúma e Botafogo jogam em Criciúma. Vale lembrar aí que se o Fogão vencer, ele garante o acesso para o Brasileirão do ano que vem. O Náutico encara o Paraná na Arena Pernambuco e fechando a rodada, às 9 da noite, jogam Sampaio Corrêa e Oeste em São Luís do Maranhão e CRB e Atlético Goianiense no estádio Rei Pelé em Maceió. Apaga, Rogerinho. Aí. Você já votou para escolher os melhores do Campeonato Brasileiro no Troféu Mesa Redonda? Ainda não? Não, Alberto Helena? Já Já votou? Então tá bom. Já votou? Quer saber o meu time, não? Quero. Mesmo? Quero.
Bom, Não, goleiro. Goleiro, Danilo. Técnico. Tite. E atacante. Atacante, o centroavante? É. O Ricardo Oliveira. E o lateral esquerdo? Douglas Santos. Tá vendo, Celso? É o nome que eu tô pensando. Mas não votou ainda. Não, então... porque só falta o lateral. E o meio de campo? E o meio de campo? O meio de campo. Meio de campo é o Rafael, do Atlético. Lucas Lima, Jadson e o Renato Augusto. Ah, bom, achei que não ia pôr o Renato Augusto nessa seleção. Não, tem lugar para todos. O prazo está chegando ao fim, Alberto Helena Júnior. A votação vai até o dia 14 de novembro, tá bom, E zagueiro, você me perguntou zagueiro? Zagueiro. Gil e Gemerson. Gemerson? É esse? O do Celso não é o Gemerson. Tudo bem, não vamos Quem entrar que é o em seu zagueiro, choque. Gerson? Não, calma, quando eu votar eu dou a minha relação. Bom, para votar, vai até E o lateral direito? Quem é? É o Lucas. Tá vendo? Esse bate. Acabou? Acho que acabou, né? Acabou, Não, Celso? tá faltando mais um atacante. Tá faltando alguém que se lembrar, você já me fala. Não, Para segunda pra votar, que tá faltando? vá até o site Gazeta Esportiva, clique lá no banner Troféu Mesa Redonda, siga as instruções. É só até sábado que vem. Vai acabar. O Celso, você viu que o ano passado ele perdeu a votação, né? Nessa edição, a premiação terá uma novidade com o Troféu Gazeta Esportiva para o melhor jogador do campeonato. E a Lux Color e a Baltec estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano, essas duas empresas maravilhosas. E eu tenho mais um recado para vocês. Domingo, a partir das 9 da noite, tem mesa... Tô vendo meu cabelo se tá bom, Pascoal. Tem mesa redonda Futebol Debate. Você sabe, né? A melhor cobertura da rodada que pode dar o título de campeão brasileiro ao Corinthians ou não, como pensa o Celso Cardoso. Tem também Santos, Palmeiras, São Paulo brigando por uma vaga na Libertadores, a expectativa para o encontro entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias e muito mais. Nós receberemos aqui nos nossos estúdios o superintendente de futebol do Coringão, André Sanches. E Alberto Helena Júnior estará conosco neste domingão. Imperdível! Domingo é 9 da noite. 9 da noite, das 9 às 11, Mesa Redonda Futebol Debate. Você sabe que sexta-feira é dia de futebol em 90 segundos. 2 integrantes da equipe de esportes aqui da nossa TV Gazeta gravam um vídeo comentando o quê? Os principais jogos da rodada do final de semana. Você pode conferir a versão completa nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, @Gazesportiva, Google+. O vídeo de hoje contou com as participações do Alexandre Silvestre e do produtor Guilherme Camarda. Dá só uma olhadinha. 90 segundos hoje com Alexandre Silvestre. O Corinthians será campeão brasileiro já nesse Corinthians final já de é semana. campeão brasileiro. O Palmeiras pega o Vasco. Porque o Palmeiras só consegue a vaga para a Libertadores se ganhar a Copa do Brasil. Vamos falar do São Paulo agora. Vai, Santos ganha a Copa do Brasil, então, pelo amor de Deus. Eu acho que o São... Sabe o que acontece? Que eu bati o carro, cara. Eu dei muito pamonha. Parece um doido, cara. Eu cheguei no Morumbi pra ver o jogo, o coração aqui na boca. Aquele parece doido, mas meu Deus do céu. A gente falando mal dele. Tá lá no site Gazeta Esportiva, entre e confira o vídeo completo, 90 segundos. E a hora de agora conferir a rodada desse final de semana no Brasileirão. Amanhã tem 4 jogos. Rogerinho, dá pra apurar arte aqui? Às 5 horas no Beira-Rio tem Internacional e Ponte Preta. O Corinthians e o Coritiba jogam às 7h30 na Arena em Itaquera. No mesmo horário, o Atlético Paranaense recebe o Avaí na Arena da Baixada. Às 9 horas no Maracanã, o Fluminense enfrenta a Chapecoense. Domingo, 5 da tarde, jogam Palmeiras e Vasco na Arena do Verdão. Flamengo e Goiás no Maracanã. Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. E no Orlando Scarpelli, o Figueirense recebe o Atlético Mineiro. Joinville e Santos jogam às 6 horas na Arena Joinville. E às 7h30 na Ilha do Retiro, o Sport enfrenta o Grêmio. Sai a arte, Rogerinho? Aí. Outro símbolo. Vamos voltar ao CT Joaquim Grava, onde o repórter Alexandre Silvestre acompanhou o último treino do Corinthians antes de enfrentar o Coritiba. Pois não, Michele. Dá pra colocar a arte aqui, Rogerinho, não? Então as imagens do treino, será que rola? Beleza, vamos ver então. Seguinte, o Corinthians terá uma novidade em relação à equipe que iniciou o jogo passado, vitória sobre o Atlético Mineiro no estádio Independência por 3-0, que é a volta do Elias, que estava suspenso, cumpriu a automática e toma a vaga do Rodriguinho, que vinha atuando como segundo volante, digamos assim. O Corinthians para encarar o Coritiba amanhã em Itaquera, 7h30 da noite, casa cheia, mais de 40 mil ingressos vendidos. Aliás, os ingressos para o jogo contra o São Paulo também já estão esgotados.
esgotados no dia 22 na mesma Arena Corinthians. O Timão vai para campo contra o Coxa com o Cássio no gol, Edilson, Gil, o Felipe e o Arana na lateral esquerda, Ralf, Elias, Renato e Jadson na frente, Malcom e Wagner Love. Antes da gente mostrar mais um trechinho da coletiva do Tite, que acabou há instantes, teve um momento de muita emoção do Tite conversando com os jornalistas, eu queria colocar no ar, se for possível, a resposta do Juan, lateral esquerdo do Coritiba. O Coritiba que está lutando desesperadamente para fugir do rebaixamento, está na zona do rebaixamento. O Juan, aquele lateral que já jogou no São Paulo, no Flamengo, comentou essa possibilidade de volta olímpica dos corintianos antes da definição matemática do título. Será que o Juan considera essa atitude, se acontecer, o que é pouco provável pelo que a gente analisou e tem de informação aqui no Corinthians, será que seria uma falta de ética do Corinthians? Vamos ouvir o Juan. O Corinthians nessa situação que ele está é até compreensível, né? Assim, querer comemorar logo o título, que isso vai acontecer, é muito difícil que não aconteça, né? Mas a gente tem que pensar na gente, o que é mais importante é a gente sair dessa zona incômoda, e a gente tem uma oportunidade, não é porque é o Corinthians fora de casa que a gente vai abrir mão desse jogo. Então, se isso for uma coisa que contar a nosso favor, nós vamos aproveitar e tentar usar isso dentro de campo. Mudando o tema e voltando para o professor Adenor Leonardo Bach, o Tite. Ele foi perguntado há pouco por um colega nosso quem seria a pessoa que ele gostaria de receber o primeiro abraço assim que o Corinthians for confirmado campeão brasileiro. E o Tite ficou visivelmente emocionado. Meu pai. Não me pergunta mais. Meu pai, porque ele foi, eu queria que ele tivesse. Não me arrebenta, cara. Gente, só para encerrar, tá? Ele viu o vídeo dele comendo uma massa pra caramba e sendo despedido para tudo que é lado, e vai, trabalha pra cá, e vai, trabalha pra lá. Queria que ele tá num outro plano, mas queria que ele, daqui a pouco, ele saboreasse esse outro lado, né? Que ele é legal. Eu não estou falando de relação a isso, estou falando de relação até dos outros que aconteceram. E aí quando fala de família, quando fala de pai, é inevitável, né? Cara, não me arrebente mais. Tá aí o Tite emocionado ao se lembrar do pai dele que já morreu. Quem choraria em caso de volta do Tevez seria o Chico Lang, que deu um furo de reportagem no site gazetesportiva.net recentemente, no Gazeta Esportiva na TV, no Mesa Redonda, a respeito dessa possível volta do Carlitos Tevez. O presidente do Corinthians hoje, em entrevista ao canal Sport TV, disse que existe uma possibilidade, que é um sonho da diretoria do Corinthians, dele, Roberto de Andrade, do superintendente, que será nosso convidado, o André Sanches, domingo no Mesa Redonda, da volta do Carlitos Tevez, porém é pouco provável, um sonho distante. O Tevez ganha uma fortuna no Boca Juniors por mês. O Corinthians não teria condições de cobrir o salário do Tevez no Boca Juniors, mas a porta está aberta. De repente, um acordo de marketing, um pool de empresas, quem sabe, a possibilidade existe, mas é remota. Possibilidade grande é a da venda do Alexandre Pato. Nessa mesma entrevista, o presidente do Corinthians confirmou que o Pato deve ser vendido, não recebeu ainda uma proposta oficial, o Corinthians não recebeu a proposta oficial, mas os agentes do Pato estão articulando a ida dele para a Europa, possivelmente futebol da Inglaterra ou até mesmo futebol da Espanha. Michele, meus amigos e amigas. Boa, Alexandre Silvestre, muito obrigada por todas as informações. Volta, Tevez! Hein, Celso? Ia ser maravilhoso. Seria. Seria muito bom ver o Carlitos de volta. Acho que ele cabe no Corinthians ou fazendo parceria com Wagner Love, ou fazendo parceria com o próprio Alexandre Pato se voltasse, enfim, mas não rola agora. Não rola porque o Tevez ele tem uma relação de amor com o Boca. E o Tevez é um dos casos raros do futebol que leva isso realmente a sério. Ele estava aqui no Corinthians ainda, ele falou que ele ia jogar na Europa, não ia ficar muito tempo, e que voltaria para que ele voltaria a jogar ou no Corinthians e voltaria para o Corinthians depois para jogar no Boca. A transação com o Corinthians, todos se lembram, não deu certo, ele fez uma proposta de 40 milhões de euros pelo Tevez, a coisa não fluiu. Depois surgiu o Boca. Eu acho que para ele voltar para o Corinthians, acho que pode até acontecer, mas no final do ano que vem.
O Tevez é também muito temperamental. Recentemente andei lendo aí que ele não estava muito satisfeito no Boca. E nesses casos, quem resolve uma situação dessa é o jogador. Porque clube para clube não tem condição de fazer dentro das regras que estão aí. No futebol mineiro, o Cruzeiro... E só uma coisa, hein? Desculpa. Pois não. Pato é outro atacante da minha seleção. Então é Ricardo Oliveira e Alexandre Ricardo Pato. Oliveira e Pato. É a minha dupla de ataque também. Então tá bom. O Cruzeiro entra em campo praticamente aí para cumprir tabela. Já no Atlético Mineiro a missão é vencer o Figueirense para continuar na vice-liderança do Brasileirão. Após a derrota em casa para o Corinthians na última rodada, que praticamente encerrou as chances do Atlético Mineiro conquistar o título brasileiro, o Galo se apega ainda em alguns objetivos neste fim de ano. Como, por exemplo, garantir o segundo lugar do campeonato, que dá uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Para manter esses planos vivos, no domingo o time de Levir Coupe viaja a Florianópolis, onde encara o Figueirense. É um jogo difícil. A gente sabe que todas as vezes que a gente foi jogar contra o Figueirense, foram jogos de muita intensidade, né? Um jogo físico. E a gente conversou ali agora, a obrigação nossa é segurar a segunda colocação, pelo fato de dar uma vaga direta na Libertadores, para o clube também financeiramente é bom, e para a gente também, porque apesar de o título ser uma coisa impossível, o nosso ano foi, não digo brilhante, mas foi muito bom, porque a gente sabe como é o Campeonato Brasileiro, a dificuldade que tem, então é a obrigação nossa terminar o campeonato na segunda colocação. Já o Cruzeiro, que chegou a flertar com a zona de rebaixamento durante o campeonato, após a chegada do treinador Mano Menezes, deslanchou e hoje está no meio da tabela, na 10ª colocação. Também no domingo, a Raposa enfrenta o São Paulo no Mineirão. Faltam 5 jogos, fazer o nosso melhor, né, para terminar o ano bem, somar mais números de pontos, fazer bons jogos, ajudar o Cruzeiro a melhorar isso. Eu acho que dentro de casa a gente tem que fazer nosso trabalho dependendo de qualquer coisa, né? Depende de qualquer coisa, então a gente tem que mostrar que dentro de casa a gente tem que ter uma postura e nossa equipe vem tendo uma postura muito boa. Então é mais um jogo para nós mostrarmos que dentro de casa quem manda é o Cruzeiro. No São Paulo, o objetivo é repetir o bom futebol apresentado no último jogo, quando venceu o Sport por 3-0, para poder continuar brigando aí por uma vaga na Libertadores. O repórter Fernando Gavini esteve no CT da Barra Funda acompanhando o tricolor. Confira. O São Paulino, que andava meio cabisbaixo e desanimado por conta da eliminação na Copa do Brasil, ganhou uma nova injeção de esperança com a vitória sobre o Sport por 3-0 no último domingo. O time não só jogou bem, como também se manteve empatado em pontos com o Santos em 4º lugar do Campeonato Brasileiro. Às 5 rodadas do fim, a expectativa é por uma sequência de bons resultados capaz de garantir ao tricolor uma vaga na Libertadores. Nosso desafio é exatamente esse. Acho que nada mais importante que uma sequência de boas apresentações e de vitórias, né? A gente sabe que as vitórias vão vir se a gente conseguir manter o nível de performance que a gente teve na última partida. O primeiro desafio neste domingo será o Cruzeiro, que está em 10º lugar, exatamente no meio da tabela. Depois o São Paulo encara os dois extremos da classificação, os líderes Atlético Mineiro e Corinthians e os candidatos a rebaixamento Figueirense e Goiás. Difícil, acho que a gente vai jogar com equipes qualificadas, equipes que estão brigando, as equipes que estão qualificadas e estão brigando pela parte de cima da tabela e as equipes que estão jogando a vida. Então são jogos difíceis que você tem que estar muito concentrado, muito focado. Mas a briga pelo título tem boa chance de terminar neste fim de semana. Para o Corinthians levantar a taça, basta uma vitória somada a um tropeço do Atlético Mineiro. E pensando na sequência do São Paulo, Doriva torce para que isso realmente aconteça. Assim, o tricolor enfrentaria o Galo sem chances de conquistas e o Corinthians já campeão. Obviamente, quando a equipe já não está muito interessada na competição, pode ser que haja mas os jogos são difíceis mesmo assim, né? Eu acho que em se tratando de equipes qualificadas como essas, a gente sabe que se a gente não der o nosso melhor, dificilmente a gente consegue vencer.
Tudo o que possa favorecer é válido para atingir os objetivos, mesmo que se tenha que torcer por um rival. A vaga na Libertadores é a grande meta de um time que será reformulado para 2016. Peças-chave do elenco não estarão mais por aqui. Rogério Ceni vai encerrar a carreira. Luiz Fabiano não terá seu contrato renovado. E o empréstimo de Alexandre Pato termina em dezembro. Já o técnico Doriva, visto ainda com desconfiança, depende do que acontecer nas últimas rodadas para permanecer. O fato de ainda não ter sido procurado pela diretoria para planejar 2016 confirma a situação. Ainda não sentamos, né? A gente está focado nesses últimos jogos aí, mas ainda não conversamos sobre pré-temporada, sobre 2016. Provavelmente a gente deva ter essa conversa aí antes do final da competição. Mas, bom, não sei, né? Num primeiro momento é difícil imaginar que ele continue. A não ser que, de repente, conquiste a vaga na Libertadores da América. O time já venceu 2 partidas seguidas. Acho que vai depender muito do resultado, do desempenho. Não acho que deva ser assim, né? Acho que o técnico deve ser contratado porque se encaixa dentro de uma filosofia, de um planejamento. Mas no caso do Doriva, acho que não vai ter jeito, não. São Paulo tem planejamento nem com a direção dele. Trocou de presidente e tudo mais. Trocou de diretoria, voltou à diretoria antiga. É uma zorra aquilo. Então não tem como você prever o que o São Paulo vai fazer. Agora, eu acho, desconfio, que deva dar ou o Muricy ou o Falcão, né? Porque o Dorival está naquela linha de treinador ainda, ele está começando a carreira praticamente, naquela linha de treinador que não tem vida longa em clube grande já. Que no futuro, sem dúvida. Se bem que você citou o Muricy, Alberto, só queria lembrar que, na verdade, não sei se você se lembra quando o São Paulo ganhou o título brasileiro e foi eliminado pelo Grêmio na Libertadores da América. O Leco era diretor de futebol e foi um daqueles que queria... Eu não lembro dessas coisas recentes. Pois é. O Leco foi um dos que queria a cabeça do Muricy. Quer dizer, não sei se tem clima entre Leco e Muricy para uma volta. Acho muito difícil. Até porque o Muricy se lembra bem do que aconteceu. Sei lá, acho mas que tem uma certa antipatia. Não guarda essas coisas. Mas eu não sei se é do Muricy ele esqueceu, né? Ela é muito volúvel. Eu só não sei se o Muricy esqueceu disso. O Muricy vai para o São Paulo. O São Paulo, para ele, é a vida dele. Se ele puder ir, ele vai correndo. Rodolfo Gamberini, adentro os estúdios, então é hora de falar do Santos. Vencer o Joinville e tentar melhorar a péssima campanha quando joga fora de casa. Essa é a missão do Peixe para o confronto contra a segunda pior equipe do Brasileirão. Veja na reportagem do Filipe Sboril. Apesar de estar no G4 do Campeonato Brasileiro, o Santos tem a segunda pior campanha como visitante. Só perde para o Joinville, adversário do próximo final de semana. Dos 53 pontos conquistados pelo Santos neste Campeonato Brasileiro, apenas 9 foram longe da Vila Belmiro. Tem apenas uma vitória fora de casa. Se esse retrospecto fosse diferente, quem sabe a situação do Santos na tabela pudesse ser um pouquinho melhor. Eu acho que esses resultados aí comprometeram a própria sequência, é natural, os números mostram, e se tivéssemos tido uma atenção um pouquinho maior, com certeza, talvez estivéssemos aí vivendo um outro momento. Agora, tudo é uma questão de tempo, né? As coisas vão acontecendo, o que eu vejo é que hoje a equipe, entraremos, né, 2016 já com uma equipe num estágio bem diferente daquela que foi iniciada em 2015, eu acho que esse já é um fato importante. Em compensação, na Vila Belmiro a situação é bem diferente. São 15 vitórias seguidas, 12 pelo Brasileirão e 3 pela Copa do Brasil. E por falar nisso, o Peixe está na final e tem que conter a ansiedade antes do dia 25, data da primeira decisão. O dia a dia do trabalho de um treinador, ele é mais do que necessário a sua participação muito próxima dos atletas e principalmente se preocupando muito com esse lado, né, emocional, um pouco psicológico, logicamente que não com o preparo de um profissional da área, né, um psicólogo no caso, mas você tem que ter uma situação em que você também consiga interagir com o seu grupo de trabalho.
Só que o jogo é contra o Joinville, em Santa Catarina, pelo Brasileirão, e sem Gustavo Henrique e Zeca, suspensos pelo terceiro amarelo. Além disso, o Santos vai ter que vencer as condições climáticas. O gramado não é dos melhores em Joinville. Chove há 40 dias na cidade catarinense. Eu acho que vai prejudicar o espetáculo, né? É natural o Santos tenha uma equipe um pouco mais leve, de repente possa também ser muito ruim. Eu vi a partida, né, do Joinville com o Flamengo. São Paulo, desculpe, que e queira ou não, aquele gramado realmente dificultou muito. Imagino com alguns dias a mais de chuvas e possivelmente um ou outro treinamento que a própria equipe do Joinville deva realizar, né, no estádio, é natural que deva dificultar ainda mais. Alberto, claro que num primeiro momento, quando você ouve assim, se eu tivesse vencido fora, estaria numa melhor situação no campeonato. Isso é óbvio, claro, não se discute isso. Mas eu acho que entendi o que quis dizer o Dorival. É um time que se encaixou muito bem na Vila, são 15 vitórias seguidas na Vila, ou seja, um aproveitamento fora do comum, mas que fora de casa o Santos não se acerta. Quer dizer, o Santos é capaz de tomar 3-1 da Ponte Preta, perdeu do Corinthians por 2-0. O futebol que o time apresenta fora de casa não é o mesmo que apresenta em casa. Então aí é que precisa ver, não sei se falta o equilíbrio que o Tite tanto fala, se é uma questão psicológica mesmo, sabe, se o fato de conhecer milímetros o gramado da Vila tem um peso. É isso que o Dorival precisa descobrir. Ele chegou com um bonde andando. O time estava lá, fez as outras que precisava fazer e o time ganhou confiança em casa. Mas fora de casa, realmente, o Santos deixa muito a desejar. Essa é a grande diferença do Corinthians para os demais participantes, que é essa capacidade de manter uma frequência, né, linear ao longo do campeonato, jogando em casa, jogando fora. Mas fazer uma sintonia fina nesse negócio, se o Corinthians foi o melhor nesse contexto, o Santos foi o time que mais me encantou. O Atlético Mineiro no primeiro turno e o Santos no segundo turno. O Santos realmente ele tem uma capacidade de passagem do meio da defesa para o ataque que é fenomenal, com 3 jogadores. Muito rápido. E 3 jogadores de alta habilidade. Esse menino, Tião Maia, que tem um futuro extraordinário. O Lucas Lima, que é o maior jogador do Brasil atualmente, no meu modo de ver, e atividade no Brasil, né? E o Renato, que é aquele cara que assenta o jogo no meio de campo, que tem um sentido de colocação, é um meia que se transformou em volante. Que esse devia ser o caminho do futebol brasileiro, que já foi assim, sabe? Você pegar o meia, passar ele para volante, o volante para quarto zagueiro. Com isso, o que você quer? Você ganha jogo, você ganha passe, que é a essência do jogo, né? É isso aí que falta na cabecinha desse pessoal. Alberto Helena Júnior, para você, melhor jogador, quem foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro? Lucas Lima. Lucas Lima? Não é Renato Augusto já? Não, é o Renato Augusto está ali com ele e tal, mas eu acho que entre os dois, o Lucas Lima tem uma vantagem, que é a habilidade extraordinária que ele tem. O Renato Augusto é um jogador técnico, mas não tem a habilidade que o Lucas Lima tem, no drible, sabe, na invenção. Fátima, foi o meu voto, Fátima, nossa gerente, igual Alberto Helena Júnior. E o que você está querendo? Parabéns, você tem bom gosto. Você vê que eu falei, porque a Fátima perguntou para mim, que é a nossa gerente, eu falei, para mim é o Lucas Lima. E aí, só o mestre falou que é o Lucas Lima. Vocês viram como eu manjo de futebol, gente? Bom, no Palmeiras, a partida com o Vasco é vista como a última chance de manter o time na briga por uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. O Adriano Dolfi acompanhou os trabalhos na Academia de Futebol nesta sexta e tem as informações. O Palmeiras chegou à marca de 1.000 sócios beneficiados pelo programa de sócio-torcedor do clube. O presidente Paulo Nobre, que comemora a marca de 126 mil sócios no programa, promoveu um encontro com o 1000º sortudo. Parabéns, obrigado por ajudar o Palmeiras. O Palmeiras precisa muito de ajudas como a sua. Bom, e essa camisa simbólica aqui, com o número 1000, presente para você. Valeu.
Dentro de campo, o Palmeiras segue dividido em 2 competições. No Brasileirão, está a 5 pontos do G4. Se não vencer o Vasco da Gama jogando em casa, a equipe sabe que o sonho pode ficar mais distante. Não passa pela nossa cabeça não vencer o jogo, porque aí distancia muito, fica muito mais difícil. No primeiro turno, o Verdão fez a sua melhor apresentação na competição, justamente contra o Vasco da Gama, 4-1 em pleno São Januário. De lá para cá, o técnico palmeirense reconhece uma queda de produção da equipe no torneio. Foi um período que a gente estava assim, produzindo bem e pontuando, né? Depois, com essa sequência aí de lesões, de mudança de time, baixa de produção, algumas suspensões também, que a gente teve que mudar, oscilou um pouco mais. Mas é possível, né? E futebol tudo é possível, com um pouco mais de trabalho aí que fizemos, né? Linha de defesa, alguns gols por desatenção ou por posicionamento. Então é possível que a gente possa jogar melhor e encaixar as vitórias, principalmente se preparar bem para a final da Copa do Brasil. Arouca e Cleiton Xavier, em fase final de recuperação na parte física, ainda ficam de fora. Com Dudu e Cristaldo suspensos, Marcelo Oliveira não faz mistérios quanto ao provável time titular. O time mais ou menos foi montado ontem, parte dele, eu treinei o sistema defensivo, mas depois treinei saída de bola já com meias, então não tem muito segredo. Vai jogar o Zé por dentro, vai jogar o Egídio, que no jogo passado até ouvi alguém pedindo que ele entrasse, mas ele não estava no banco, ele estava fora porque teve uma pequena lesão. E vai jogar o Egídio, vai jogar o Zé por dentro, com o Robinho, com o Thiago Santos, o Rafael Marques, Jesus e o Barros na frente. E o Lucas, que a gente tem dúvida, que saiu do treino ontem, mas esperamos que ele treine normal, aí jogaria, não sendo ele, vai o João Pedro. Roberto, não sei o que você pensa desse Palmeiras, não, mas e eu fico muito à vontade, porque eu sempre preguei aqui que esse Palmeiras é para o ano que vem. Né? É um time que está sendo montado para o ano que vem. Mas ainda assim, eu esperava um pouco mais. Eu acho que essa irregularidade no Campeonato Brasileiro, ela é muito grande e imprevista. Poderia, oscilar, mas está mais para baixo do que para cima. Mas é porque o Palmeiras sofreu um baque. Então, 3 jogadores essenciais no meio de campo, que ele perdeu: Arouca, o Gabriel e tem o Cleiton Xavier, tem mais um aí, o Robinho, que ficou todo esse tempo sem jogar. Isso aí, o meio de campo, gente, precisa entrar na cabeça desse povo. Meio de campo é o cérebro, é o coração, é a base. É a espinha dorsal. Espinha dorsal. É dali que irradia todo o jogo. Se você tiver um meio de campo que está entrosado com qualidade, você tem mais chance de crescer. É o caso do Corinthians, é o caso do Santos, é o caso do Atlético Mineiro, né? Os times que tem, até o do Grêmio, os times que têm meio de campo forte, bem estruturado, eles vão longe. O Palmeiras vinha bem, por quê? Porque tinha o meio de campo estruturado. Mas eu acho que ele começou a sentir mais mesmo. Claro que o Arouca é importante, o Robinho é importante, mas acho que o que desequilibrou ali foi a saída do Gabriel. Então, curiosamente, foi um jogador que é o primeiro ali da marcação no meio. Começou com o Gabriel, porque qual a diferença? Um volante que tem um bom passe. Exatamente. E que sabe avançar, sabe se colocar mais à frente quando precisa. O oposto dele eram as alternativas que o técnico tinha. E quando ele poderia fazer isso com o Arouca, que também tem essa qualidade, perdeu o Arouca. Aí ficou complicado. Tentou com o Zé Roberto, mas aí não foi. Ok, resultado final da enquete do site Gazeta Esportiva: o Corinthians será campeão brasileiro nesta rodada? Sim, 66% dos votos. O programa desta sexta-feira fica por aqui. Tá bom. Hoje eu não vou comer pizza, eu vou comer salmão, tem manjar, tem uma torta de escarola lá em casa. Vou dar uma maneirada. Amanhã eu como a pizza, Alberto Helena. Muito bem. Boa noite, até domingo às 9 horas. Não vai perder o horário, porque não é 9h30, é 9 horas. 2 horas eu tô aqui. 9 horas,
Troféu Mesa Redonda não. Programa Mesa Redonda Futebol Debate. Estaremos juntos. E daqui a pouquinho nos vemos no Jornal da Gazeta. Stella Gontijo e Rodolfo Gamberini esperam você também. Tchau. On the cloud of sound, I drift in the night.